Graça e paz, amados. Como estão vocês? Como tem passado esses dias? Mas a minha crença é que mesmo diante de tantas coisas ruins acontecendo, e por que não dizer acontecendo a pessoas boas, mas nós cremos que o nosso Pai Eterno está no controle de todas as coisas. Por isso, quero convidar você que me ouve nesta noite, a estar conosco, presente, como se estivesse aqui, ou quem sabe como se eu estivesse aí com vocês, porque o grande projeto do Pai é essa unidade, e nós temos como estar unidos, mesmo estando distante. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Nós estamos dando início mais uma reunião, mais um momento de unidade, comunhão, acesso ao Pai, integração. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está aí agora na sua casa, na sala da sua casa, sentado, ou quem sabe entre os amigos, irmãos. Mas eu queria que você levasse os seus pensamentos e sentimentos ao Pai Eterno e orasse comigo agora. Amém. Pai de amor, Pai de excelsa graça e misericórdia, a nossa gratidão ao Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Queremos falar ao Senhor da nossa alegria de poder estar comunicando a dependência do Senhor aos quatro cantos da terra, declarando que o Senhor nos encontrou, o Senhor nos perdoou, e por isso nós estamos aqui reunidos como igreja nesta noite, para que a Tua palavra fosse comunicada a muitos corações, e que nesta noite nós que estamos aqui reunidos neste lugar, o único desejo do nosso coração é ministrar a Tua graça, Pai, a esses corações que estão orando comigo agora. Por isso te peço que toda dor, o Senhor, por misericórdia, esteja colocando bálsamo, que toda aflição, o Senhor esteja, por misericórdia, acolhendo, que toda inquietação, o Senhor amenize por meio do Teu Espírito. Pai, obrigado pela Tua direção, pois sabemos que nesta noite o Teu Espírito, o Espírito do Eterno, há de abençoar muitas vidas. Somos gratos por estar aqui. Somos gratos por este tempo, pois acreditamos que o Senhor está sustentando muitos joelhos que não se dobram às circunstâncias, mas que eleva os olhos ao Senhor e entende que o Senhor está com as mãos estendidas, não só acolhendo, mas protegendo. Aleluia. Glórias ao Teu nome. É mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui,
vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, sem tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Paz do Senhor, igreja. Queria pedir mais uma vez, em mais um culto, para que você aí na sua casa tivesse mais uma vez um momento de comunhão com sua família. Então, se tem alguém aí afastado, se tem alguém um pouco longe, chama para pelo menos continuar esse momento de louvor aqui com a gente, para ouvir a palavra. Ele também será abençoado, todos na sua casa serão abençoados. Chame, porque Deus está aqui agora com a gente, está aqui nesse lugar, está aí na sua casa com você. Ele está aí para te levar conforto, para te levar tudo aquilo que você precisa, amor, a paz, a alegria, tudo aquilo que está faltando nesses dias, onde está reinando o medo, o receio, toda a violência que está acontecendo, tudo que está envolvendo esse mundo nesse momento. Deus está aí para tirar isso tudo da sua mente, da sua alma, do seu coração. Ele está aí para renovar suas forças. Ele está aí para te ajudar a superar tudo isso que está acontecendo. Ele está aí para te ajudar a passar por tudo isso. Amém? Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com
meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido eu fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Às vezes, pensamos que tudo está chegando ao fim, não é isso? Aí descobrimos que o Senhor começa a renovar, a restaurar tudo, a começar da nossa mente. Por isso eu quero repartir com você que está me ouvindo, o que hoje, nessa semana, na verdade, esteve fervilhando mais uma vez na minha mente, nos meus pensamentos e sentimentos. E eu acredito que
todo mundo, o mundo inteiro está passando por algum tipo de abalo. E existem algumas famílias que estão vivendo assim uma situação ainda mais intensa desses abalos. E eu comecei a conversar com o Eterno. E no meu diálogo com Ele, na minha conversa com Ele, eu comecei a pensar: será que estamos certos com todos os sentimentos, pensamentos que nós nutrimos ao longo da nossa história acerca da nossa comunhão com Ele? E por que eu estou pensando nisso? Porque enquanto as mortes não eram as nossas mortes, nós estávamos computando, quem sabe, números, entristecidos, mas números. E começamos a nutrir crenças. E eu comecei a perguntar se seria certo o que estávamos nutrindo. Já que não sabemos o que vai acontecer. A nossa geração, essa geração que está aqui, ela não tinha ainda enfrentado nada semelhante. E hoje nós estamos enfrentando algo que não conhecemos. E eu sei que muitos corações têm sido abalados. E eu comecei a orar. E perguntando ao Pai Eterno se eu poderia ser um veículo de esclarecimento, quem sabe, sobre a dor que nós estamos sentindo e a dor que algumas famílias estão sentindo com mais intensidade do que as outras. E em meio aos meus pensamentos, inquietações, eu me deparei com esse texto aqui que eu quero repartir com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Porque às vezes a gente pergunta assim: Deus, me ajuda a abençoar as pessoas. Porque às vezes aquela pessoa só está querendo um ombro, ou quem sabe uma palavra amiga. Mas o Senhor declara que nós estaríamos ministrando a graça dEle. E quem sabe, nesta noite, eu quero ir além de oferecer um ombro. Eu quero ministrar a palavra do Eterno ao seu coração. E o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche esses olhos. Entra aqui em sintonia com seu amigo. Pai, usa minha mente, usa meu coração, que tão somente a Tua palavra tenha validade sobre nós, que todos os arranjos humanos que não gera nenhuma eficiência seja confrontada com a Tua palavra e sobreviva tão somente aquilo que é verdadeiro. Queremos aprender esta noite a fincar o nosso coração, a nossa mente
nos valores eternos, porque os valores passageiros têm sacudido as bases das nossas crenças flutuantes. Te adoramos, nos rendemos aos teus pés e te clamamos: usa-nos como atalaia na tua casa, como aquele que tem responsabilidade não tão somente de falar, mas de falar a tua palavra. Me limita dentro da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Todas as vezes que lemos um texto como esse e pensamos assim em dois fundamentos, isso aqui é uma parábola, ou por que não dizer, é uma metáfora. As metáforas têm um valor vivido. As metáforas, elas nos atingem porque elas falam a nossa história, ela conta a nossa época. E o Cristo, aqui ele está contando uma metáfora, falando sobre os dois fundamentos, mas eu comecei a falar sobre o fundamento, o prudente e o imprudente. Essa parábola, ela está nos comunicando algo que eu quero repartir com o seu coração, diante dos meus pensamentos esta semana, porque contemplei irmãos, amigos chorando, sentindo a dor da perda de um ente querido. E isso inquietou meu coração, e dizer: Senhor, eu queria repartir aquilo que o Senhor colocou aqui dentro. E quando eu olhei essa parábola, eu pensei assim: a dualidade da mente humana. Ela fala de fundamentos, sim. Ela fala que nos nossos dias ainda existem pessoas prudentes e pessoas imprudentes. Dualidade. Existem pessoas que estão comprometidas com coisas boas e outras não tão boas. E esta parábola, esta metáfora, ela pode comunicar ao seu coração algo que você pode se alegrar esta noite e dizer assim: Deus está comigo. Porque quando Jesus começou a falar esta parábola, esta metáfora, ele estava vindo de uma mensagem poderosa, que estava comunicando aos corações das pessoas o conceito do Pai. E eu pensando nisso, eu disse: Senhor, muitas pessoas nesses dias estão buscando um fundamento tão somente em doutrinas, ou em espelhamentos de igreja, ou quem sabe nas suas emoções. Aí eu comecei a pensar na dualidade, o bem e o mal. Eu comecei a pensar na mente supersticiosa do ser humano, a mente mística. E a religião no Brasil, ela sofre um pouco esta influência mística dual. E Jesus começa essa parábola dizendo que existem sempre dois tipos de pessoas. Eu me lembro que tudo que Jesus estava comunicando, ele sempre estava falando de dois tipos: caminhos, portas, pessoas. E nesta parábola ele diz assim: há dois tipos de pessoas que está criando, está gerando alguma coisa, está construindo alguma coisa. Eu comecei a pensar: Deus, nós estamos construindo a nossa fé, nós estamos formando um pensamento, um sentimento acerca de tudo aquilo que temos ouvido. E eu disse: esses são construtores, não é isso? Eu comecei a reportar a minha mente para a área de engenharia e arquitetura, construção civil.
comecei a pensar que é sempre assim mesmo. Quando nós começamos a construir alguma coisa, as pessoas só veem do plano da pista ou do passeio para cima. Ninguém enxerga o que está ali embaixo. E já perceberam que muitas vezes o que está do passeio para cima é muito bonito, mas será que tem alicerces? Será que tem fundamento? Essa é a grande diferença. O contexto do Cristo naqueles dias era que as pessoas construíam as suas casas sempre perto de lugares onde tinha um ribeirinho assim, um dique, uma represa, águas, né? E esqueciam que nós temos estações diferentes. E as estações, há momento em que está tudo seco, sem uma gota de água, até o riozinho seca. E tem só um barro, quem sabe, endurecidos. E algumas pessoas fazem o seguinte: simplesmente cava, quem sabe, meio metro, e já encontra um terreno um pouco sólido, aí constrói a sua casa. Não tem muitos gastos, porque não tem alicerces profundos. O que tem, quem sabe, é um terreno rígido, mas porque não tem água. Mas outros têm uma certa preocupação, começa a cavar. E até uns dizem assim: quando eu encontrar um pedaço de rocha, uma pedra grande, eu paro. São dualidade. Diferentes, mentes diferentes. Você sabia que a nossa mente pensa assim? A nossa mente é mais ou menos assim. Quando ela descobre alguma coisa fácil, ela, quem sabe, se apressa a resolver. Jesus está querendo atingir isso. Isso me levou nesses dias a pensar que a religião, quando não tem alicerces, quando é despreocupada com os valores reais, só se enxerga do nível do chão para cima. Ninguém sabe o que está ali embaixo. Mas quando analisamos essas características, nós começamos a pensar: Senhor, será que a minha fé, a fé que eu tenho, que hoje está sendo abalada, ela foi construída em terrenos superficiais? Ou quem sabe eu cavei e fui encontrar o verdadeiro alicerce? Naqueles dias os homens se enganavam. Por isso que Cristo contou essa parábola, porque nós vamos ver o que virá. Porque quem sabe quando estamos construindo alguma coisa, não julgamos o que vai acontecer lá na frente. Algumas pessoas preferem construir suas casas em lugares que possam cavar, onde eles encontram uma rocha firme. Jesus começou a falar sobre essa dualidade da nossa mente. Um é prudente, o outro é imprudente. Quando eu comecei a pensar nessa dualidade, eu me lembrei de um professor que estava analisando o contexto da mente humana, e ele disse que a mente humana, ela é mística, e ela entende que alguns sinais que na neurociência chama de algoritmos, né? Eles vão juntando os algoritmos, ou seja, eventos que vão acontecendo, vão firmando a sua fé a partir dos eventos, né? E ele disse que ele conta a história de um pássaro, um pombo. Quando o pombo abria as asas para voar, uma pessoa jogava um grão de milho na asa do pombo, batia, caía, o pombo ia lá e beliscava e comia aquele milho. E acabava de comer, ele abria as asas novamente, ele jogava outro milho. E o pombo fechava as asas e comia. Isso se repetiu diversas vezes. Aí o pombo começou a pensar: todas as vezes que eu abro as minhas asas, cai um milho. Superstição.
Irmãos, quando eu penso na dualidade do homem, principalmente diante dessas crises que nós estamos vivendo, eu comecei a analisar que muitos de nós estamos construindo a nossa fé em cima de eventos supersticiosos. Né? Eu vou explicar isso para você. Vão acontecendo alguns eventos na minha história, eu vou juntando e julgando como se aquilo fosse verdade. E quem sabe são algumas coincidências. Porque não foi assim que o Cristo nos ensinou a estruturar a nossa fé. Mas nós temos uma raiz de crença, limitações, superstições, sincretismo. E quem sabe não conseguimos praticar um cristianismo puro, uma fé genuína, que está baseada não nos experimentos humanos, mas na palavra do Cristo. Eu quero colocar uma palavra no teu coração hoje. Me escuta. O Cristo disse que o que ele falava, ele não falava dele mesmo, mas ele falava porque ouvia o Pai falar. E o que ele fazia, ele não fazia também dele mesmo, mas ele via o Pai fazer. Ele não estava baseando a sua crença em superstições ou em fatos que estavam gerando o que nós chamamos de algoritmos da mente humana. Por isso que o Cristo, quando conta essa metáfora, ele diz assim, olha, eu quero começar da última para a primeira. Diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que está sendo levado ao teu coração agora? Porque o Cristo está se referindo de um construtor, né? De um construtor imprudente, que construiu a casa. Mas o que é que atrai a minha atenção? Que ele vai falar também que outro construtor construiu também a sua casa. E ele fala assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu não sei como a sua mente está juntando essas duas condições, essa dualidade de um construtor prudente e um construtor imprudente. O que importa é que os dois são construtores. Também não importa a beleza que foi a construção dessas casas. Mais uma vez eu comecei a pensar nas pessoas que congregam em diversas igrejas, em diversos lugares. E elas estão assim: todos nós somos construtores. Independente do material que eu estou utilizando, somos construtores. E a atenção da minha mente em relação a isso é que, quem sabe, aquele que construiu a casa sobre a areia, fez uma casa muito bonita. Muito bonita. Quem sabe chamou a atenção de muitas pessoas. E o que construiu sobre a rocha talvez não fez uma casa tão bonita assim. A religiosidade praticada nos nossos dias tem uma aparência de algo muito bonito, em que as pessoas carregam como se fosse a sua tábua de salvação. E eu quero começar a impactar o teu coração nesta noite e dizer assim: ainda que os construtores tenham construído casas bonitas ou casas não tão bonitas, isso não importa. E é assim que funciona a igreja do Senhor. Todo mundo se parece, até então. Mas sempre vai acontecer alguma coisa que vai trazer uma referência de quem está vivenciando a construção em cima de um alicerce. Porque a mesma palavra para o construtor prudente é dito ao construtor imprudente. E eu quero dizer que tudo que está acontecendo
está acontecendo sobre todas as pessoas neste mundo. Sobre os pobres, sobre os ricos, os que esteticamente se acham bonitos e os que não se acham bonitos, os magros, os não tão magros. Enfim, todas essas dualidades que nós aprendemos a valorizar, o Senhor está dizendo que está pairando sobre todos. Por isso que ele diz assim: caiu a chuva sobre a casa dos dois construtores. Transbordaram os rios sobre as casas dos dois construtores. Sopraram os ventos sobre a casa dos dois construtores. E com ímpeto geraram um abalo naquela casa. Uma caiu e a outra não caiu. Por que não dizer assim nesta noite? Não importa a beleza da casa que você está construindo. Ou seja, não importa a igreja ou o lugar onde você está. O que importa é o alicerce. E só existe um. Porque nesta metáfora, o que está sendo sinalizado como prioridade aqui não é o construtor. Não é a construção. Mas sim o alicerce. Sim o alicerce. Se tudo o que estamos fazendo mediante o alicerce chamado Filho do Eterno Cristo, o que vai acontecer sobre os outros vai acontecer também sobre nós. Mas a nossa casa não vai cair. E alguém pode perguntar assim: mas pastor, mas nesses dias eu estou chorando. E o que tu dizes? Isso que me moveu a trazer esta palavra. O que me moveu é que os méritos da parábola não estão nos construtores. O mérito nesta parábola, nesta metáfora, não está na qualidade do material que foi utilizado. Mas o mérito aqui são de Cristo. São de Cristo. Porque nesses últimos dias, ou pensando assim, nessa era que nós estamos vivendo, a igreja perdeu Cristo. Perdeu o fundamento. Eu quero que você e eu observemos isso. Às vezes nós estamos indo à igreja porque queremos encontrar alguém. Às vezes estamos praticando a nossa fé porque estamos dando satisfação a alguém. Às vezes estamos refletindo a nossa expressão de espiritualidade porque estamos comunicando a alguém que não é o fundamento. Os méritos devem ser de Cristo. O alicerce é Cristo. E Cristo é considerado a rocha. Essa rocha que o sábio, o construtor, começou a cavar e encontrou. E ele fez o maior investimento lá dentro. E mais uma vez eu digo, do passeio para baixo ninguém vê. Mas é do passeio para baixo que a sua fé está consolidada. O que está do passeio para cima é só beleza. E não é uma beleza, quem sabe, que vá modificar a história de alguém, mas os seus alicerces. Hoje, claro, nós estamos sendo abalados. Imaginem, quem tem alicerces profundos em Cristo também está sendo abalado. Mas o seu abalo é temporário. Porque o que nós estamos discutindo hoje, nesses dias, é a dor que estamos sentindo quando alguém parte. E o interessante é que falamos assim: partiu para o Senhor. E ficamos entristecidos. Partiu para quem? Para o Senhor. Você sabia que alguns de nós só existimos no Evangelho de Cristo para falar a uma pessoa e o seu ministério encerra ali? Você consegue compreender isso? O Senhor separa pessoas como nós para alguns tipos de serviços. Eu quero dizer que uns são assim bem rápidos. E que talvez eu e você não valorizemos. Mas existe uma pessoa muito difícil de se comunicar o Evangelho, a paz de Cristo ali, de você amar. Mas chega você, com toda a sua simplicidade, vai lá, no lugar onde milhares tentaram e não conseguiram nada. E você vai e alcança aquela pessoa para o Pai.
para o eterno. E alguém diz: como foi que você fez isso? É o seu ministério. É a forma como Deus vai comunicar você neste mundo. Por isso, há um mistério de Deus na partida dos nossos irmãos, e que eu e você não vamos entender. Mas eu quero sempre pensar o seguinte: quem o tomou? Do pó veio, ao pó voltará. Mas o Espírito volta para Deus que o deu. Aleluia. Assim são os dois fundamentos. Dualidade. Aí eu penso, as nossas superstições. Porque a cada momento que eu me encontro com um evangelho completamente misturado, eu começo a misturar as crenças e não olho para o alicerce. E o alicerce é Cristo. E o Cristo renova a sua palavra em nós, dizendo assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Ele não diz o que é que vai acontecer. Ainda que alguns na palavra um dia disseram assim: se o Senhor for comigo, me dê comida e vestido, e quando eu voltar, eu vou e volto. Quando eu voltar e o Senhor estiver comigo, eu vou cultuar ao Senhor. Outros disseram assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo e eu perceber que o Senhor está comigo, eu vou nesta batalha. Mas se eu não ouvir a tua voz, eu não vou. Eu só prossigo se o Senhor estiver falando comigo. Alguns foram ousados. E quando eu estava pensando nesta palavra, eu comecei a lembrar dos nossos irmãos do primeiro e do segundo século da era cristã, que enfrentavam os gladiadores com bestas feras. E o Senhor permitiu a morte dos seus santos. Aí uma ficha caiu. Eu disse: Deus, todos os que o Senhor ressuscitou naqueles dias morreram também. E eu pude confortar o meu coração e dizer assim: Deus, a grande preocupação do Senhor não é em ressuscitar esses mortos de hoje. Porque às vezes nós queremos demonstrar o poder do nosso Deus ressuscitando os mortos de hoje. E não queremos ouvir a palavra do alicerce. O alicerce disse assim: se você crê em mim, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí eu descobri esse segredo, e eu quero compartilhar esse segredo com você. Eu quero dizer uma coisa: chore, sim, chore. E precisamos chorar quando alguém da nossa família, algum amigo nosso, até alguém que não é amigo. Eu chorei muito pelos espanhóis, pelos italianos, quando foram os primeiros que começaram a sofrer, pelos chineses. Nós precisamos chorar, porque quando eu não choro, eu não vivencio o meu luto. E o choro são uma das formas que eu presencio o meu luto e digo: Senhor, eu estou chorando, porque é como se fosse uma chaleira que está chiando em cima do fogão, e eu preciso abrir aquela chavinha da chaleira. Aí eu choro e entendo o meu luto. Mas a minha crença é: o Senhor declarou que quem crer nele, ainda que morra, viverá. Os seus mortos, os nossos mortos, eles estão debaixo da promessa do Pai Eterno. E eu e você vamos nos sustentar nisso, sim. Porque não é na casa bonita, religião, igreja bonita, que eu me fortaleço. Eu me fortaleço no alicerce, onde ninguém está vendo, debaixo do solo, fincado na rocha. E o salmista diz assim: o Senhor tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou na minha boca um cântico novo. Aleluia. Eu queria que você, mesmo diante de toda dor,
Nós tivemos dores essa semana. Irmãos, que nós não pudemos até ir ao sepultamento. É proibido. Mas o nosso pensamento é: quem crer nele, na rocha, no alicerce, e não na construção. Não na construção, pensa nisso. Não na construção, mas na rocha. Ainda que morra, viverá. O Senhor nos chama para a vida. E no último dia Ele diz que há de ressuscitar todos aqueles que acreditaram nas suas palavras. Por isso que Ele começa dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ouve e pratica. Aleluia. Eu espero que nesta noite o nosso Pai tenha usado a minha vida para abençoar o seu coração e tirar, quem sabe, um peso tão grande de choro incontido, de lágrimas, ou quem sabe alguém não querendo chorar porque diz assim: não posso chorar. Eu te digo, chore. Esvazie o seu coração. Mas sabe de uma coisa: você tem um alicerce chamado Cristo, o Filho do Eterno. Eu quero orar com você. Você pode orar comigo? Essa palavra te abençoa. Abençoe outras pessoas com esta palavra. Seja você o interventor. Eu quero dizer uma coisa: eu estou fazendo uma intervenção com permissão do Pai Eterno na tua vida, dizendo a você que você foi estruturado não na construção, mas no alicerce, em Cristo. Pai de amor, Pai que está fazendo inúmeras intervenções na raça humana, aproveitando esse tempo que os homens construíram para o seu próprio mal, mas mesmo assim o Senhor está convertendo em bênção para muitos, para todos os que creem. Nós glorificamos o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor chamou a sua igreja, o seu povo, pessoas simples como nós, para trazer um bálsamo da tua parte e despejar sobre os corações. Pai, eu abençoo no nome do teu Filho, Filho do Eterno, que empenhou o nome acima de todo nome, sobre as pessoas que perderam nesta semana, irmãos, amigos, irmãos de fé, irmãos espirituais, irmãos sanguíneos. Eu quero abençoar você com esta palavra e dizer para você que não se turbe o seu coração, não perca a tua fé. Quem sabe algumas superstições religiosas foram implantadas em sua mente, porque o Cristo declarou um dia: neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Todos que foram curados e ressuscitados pelo Cristo depois morreram, mas o Cristo disse: no último dia os mortos sairão dos sepulcros e ganharão a vida dele. Aleluia, aleluia. Eu te abençoo no nome do Filho do Eterno, e que você cave mais um pouco, reconstrua as suas bases, porque o Pai Eterno vai continuar te abençoando ricamente, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém.
alma está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Mas de eu ver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,